Sejam pregando hoje. Eu estou simplesmente dando um estudo bíblico. Eu tenho notado ao longo dos meus estudos que a Bíblia menciona ensinar mais do que menciona pregar. De modos que eu tenho me dedicado ao ministério de ensinamento e quero um pouquinho mais de quem leciona, mas eu acho que vale mais para quem ouve, porque a gente fala mais devagar, a gente fala pausadamente e pode transmitir de uma forma coerente as maravilhas da palavra de Deus. Dei um título a esse estudo hoje de Sou responsável pela minha salvação. Sou responsável pela minha salvação. Tiramos do livro de Atos, capítulo 2, e versículo 40, estas palavras. Com muitas outras palavras, deu testemunho, exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Eu dou graças a Deus que o Senhor me deu habilidade na língua portuguesa, talvez além de outros missionários que têm trabalhado no Brasil no passado. E gosto de enfatizar determinadas partes da gramática da língua portuguesa. Agora, por exemplo, a palavra salvai é um verbo nesta forma que indica a urgência, que indica obrigação, que não deixa sombras de dúvida, que há um dever. E vamos falar acerca destas coisas hoje. Agora é interessante notar que logo depois do versículo 38, onde Paulo respondeu a pergunta dos judeus e prosélitos que se encontravam lá em Jerusalém em dias de festa, eles indagaram o que eles precisam fazer para se livrar da culpa por ter condenado Jesus Cristo à morte. E Paulo deu a respeito deu a resposta bem simples, que era para arrepender, ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e o recebimento do Espírito Santo. Resposta simples, não complicado, cada pessoa pode fazer, de modo que a salvação está disponível a todos os seres humanos. Agora, a verdade é que o sacrifício de Jesus Cristo e o derramamento do seu sangue, que sem o sacrifício de Jesus Cristo e o derramamento do seu sangue, não há possibilidade nenhuma de salvação. Pois necessitamos deste sangue para nos purificar do pecado. Agora eu vou ler uma passagem um tanto comprida do livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5 a 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e nos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Pastor Daniel, eu estou ouvindo um eco aqui no meu fone de ouvido, eu não sei por quê, quem sabe você. Ok, eu deixei o microfone aberto para o senhor ver a resposta do povo, então eu vou fechar o microfone, aí vai sair o eco, tá bom? Muito obrigado, agradeço. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu quero enfatizar esta parte que diz o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado.
Prezado irmão, não deixa nunca, jamais que Satanás lhe engana, falando no seu ouvido de que você cometeu um pecado que Deus não pode perdoar. O diabo é mentiroso, sempre foi e sempre será. E quando ele procura fazer essas coisas, é para desencorajar, desanimar você, para que você desista de servir a Jesus. Agora, coloque esse versículo no seu coração. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Havia vezes na minha vida quando o diabo queria me enganar e dizer que eu cometi algum pecado, algo desagradável a Deus. Eu disse, Satanás, pode sair, você não tem direito de me acusar. Eu confessei o meu pecado e a Bíblia me diz, sem dúvida alguma, que meu pecado foi perdoado. Aleluia. Anima-se com a palavra de Deus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora, a parte que eu acabei de falar, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda, diga todo, hein? Toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo, falando de Deus, mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Agora, nós nos alegramos com isso. Graças a Deus que tem meio para cada pessoa ficar livre, totalmente liberto de todos os pecados que cometeu. Porém, há certos elementos do processo de salvação que cabem exclusivamente a nós, a mim, a você. Espero que você me entende, tá? Agora, alguns pensam que Deus vai fazer tudo. Agora eu vou explicar adiante como Deus não faz tudo para nós. Pedro foi questionado pelos ouvintes judeus e prosélitos presentes no dia de Pentecostes acerca do que era necessário para ficar livre da culpa por ter condenado Jesus à morte. Agora, prezado irmão, nesta noite, se em algum momento você sente que seu coração condena você, você cometeu algo que não agradou a Deus, não deixe o diabo te convencer que tem que ficar com esse sentimento de culpa. Pedro deu resposta em palavras simples: arrepender dos pecados, submeter-se ao batismo das águas em nome de Jesus Cristo e receber o dom do Espírito Santo. Agora, eu não estou pregando aqui que após ter cometido algum pecado, que nós precisamos nos batizar de novo. Eu acredito piamente que a prática do culto de lavar pés é algo que nos purifica da contaminação do mundo. Nós andamos no mundo e podemos nos sujar com certas coisas do mundo. Mas ao vir a Jesus num culto de Santa Ceia e lava-pés, a primeira coisa que fazemos é confessar os nossos pecados a Ele, com a plena confiança que Ele vai nos perdoar. Agora, me escuta, quem já me ouviu anos atrás, já sabe como eu creio que o perdão de pecados não leva um dia, uma semana, um mês, um ano. Mas se você confessar o seu pecado, instantaneamente seu pecado é perdoado e você é livre dele. Anima-se, meu irmão, com isso. Aleluia.
Então, Pedro deu a resposta simples. Entendemos, então, o que cabe a nós fazer, o que Deus não pode fazer para nós, ou, em outras palavras, o que cabe a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Confessar os nossos pecados. É o que nós fazemos. Deus não vai perdoar o pecado que não foi confessado. Confessar os pecados é o tal de arrependimento. Quando nós abandonamos o que fazemos anteriormente e andamos trilhando um caminho sem praticar aquelas coisas novamente. Após disso, há outras coisas que devemos fazer e essas trataremos mais adiante neste estudo. O arrependimento e subsequente perdão dos pecados, bem como o batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, é algo requerido de cada ser humano. Amém? Agora, eu estou absolutamente estarrecido, abismado, triste e que mais, hein? Acerca de pessoas, até alguns que alegam ser a parte do ministério, pregando que alguém morreu, vai para o céu. Não vai para o céu. O pecador não vai para o céu. O pecador também que não confessou seus pecados, não se arrependeu, não foi perdoado, não foi batizado, não foi cheio do Espírito Santo, não vai para o lugar de descanso, aguardando lá a volta do Senhor para a sua igreja. Eu escrevi algo bem picante tempos atrás. Eu disse, eu dou graças a Deus que eu não preciso ir para o céu algum dia. Pessoa arrependida, pessoa batizada, pessoa cheia do Espírito Santo e participar do céu, da Nova Jerusalém, com as mesmas pessoas que têm me dado tanto problema neste mundo, os bêbados, os alcoólicos, os adúlteros e assim por diante. Eles não têm parte no reino de Deus e a palavra de Deus é clara nesse sentido. Tá bem, o arrependimento e subsequente perdão de pecados, dos pecados, bem como o batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo, é algo requerido de cada ser humano. Depois abrimos nossos corações para Deus poder nos encher com seu Espírito. Por favor, eu não sei quem está assistindo hoje, mas eu espero que todos sejam unicistas, tá bom? Porque nós não vamos ficar cheios da terceira pessoa de uma trindade, tá? É o próprio Deus que nos enche com seu Espírito. Aleluia! Deus toma residência dentro de mim. Ele começa a residir dentro do meu coração. Amém? Jamais devemos pensar que o recebimento do Espírito Santo é algo opcional, como alguns ensinam. Todavia, é uma parte essencial, deixa eu usar outra palavra aqui, integral do processo de salvação inicial. Quando você vai no supermercado, você compra o trigo integral. Isso significa que nada foi tirado daquele trigo. Foi moído integralmente. Tudo está presente naquele trigo. E quando nós recebemos a salvação, nós devemos desejar recebê-lo integralmente, completo, sem nada ser retirado dela. Aleluia. Eu necessito e você necessita o dom do Espírito Santo agindo em você
todos os dias e em todos os momentos de cada dia. Amém? E quando alguém recebe o Espírito Santo, é recebido exatamente como todos no dia de Pentecostes, como os samaritanos em Atos 8, como os samaritanos em Atos 10, 48 a 48, e como outros gentios em Éfeso, em Atos 19, 1 a 6. Todos receberam o dom do Espírito Santo com a evidência inicial. Esta palavra é importante, é evidência inicial. Depois segue outras evidências que você recebeu o Espírito Santo, mas a evidência inicial é o falar em outras línguas. Amém? Nota que eu usei o termo salvação inicial. Essa parte da salvação é apenas os primeiros passos para uma vida agradável a Deus, que pode resultar em nossa salvação eterna futura. Ao abordar os termos seguintes, não pense que eu estou pregando a salvação por obras. Amém? Eu reconheço que eu não posso ficar livre do meu pecado sem o sangue derramado de Jesus Cristo e ter esse sangue aplicado ao meu coração, à minha vida, por intermédio do arrependimento e batismo nas águas. Amém? Não estou pregando salvação por obras. No entanto, há, sem dúvida, algumas coisas que só nós podemos fazer e que, sem questão, fazem parte do processo de salvação eterna. Amém? Salvação é um processo. Agora, deixe-me usar esse termo. Salvação pode ser descrito com o uso do verbo estar ou ser em 3 tempos. Escuta bem. Sou salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Agora, se você não entende isso, pergunta para a apóstola Daniela e levantou a mão. Eu acho que ele entendeu. Se você se arrepender dos seus pecados, desce as águas batismais em nome de Jesus Cristo e receber o dom do Espírito Santo, você pode dizer, eu sou salvo. Se Jesus voltar naquele momento, você irá diretamente para o lugar de descanso, aguardando o arrebatamento da igreja do Senhor. Mas se você, como eu, que eu me arrependeu dos meus pecados com 8 anos de idade, foi batizado nas águas com 10 anos de idade, recebi o dom do Espírito Santo com 11 anos de idade. A partir daquele momento, eu podia dizer, eu sou salvo. Amém? Mas desde então, eu já vivi mais 70 anos. E neste tempo, eu só posso dizer que eu estou sendo salvo. Aleluia. Parte da minha salvação, pastor Daniel, é que quando Deus me chamou para o ministério aos 12 anos de idade, eu disse, sim, Senhor, eu farei isso para o Senhor. E Deus não tem removido de mim esta chamada de pregar o seu evangelho, ensinar o seu evangelho e procurar conduzir pessoas para Deus. Terceiro, se eu chegar ao ponto de poder dizer sou salvo e viver sendo salvo, praticando obras boas, obras que agradam a Deus, algum dia eu serei salvo. Amém? E ninguém se gloria. Graças a Deus, nós temos grande esperança de ser salvo. Mas até que as portas da cidade celestial batem atrás de nós,
não podemos dizer que somos salvos definitivamente para sempre. Amém? Visto pelas coisas que acontecem diariamente, das quais temos conhecimento por via de meios de comunicação, estamos certos de que a vinda do Senhor para arrebatar sua igreja deste mundo que jaz no maligno está bem próxima. Guerras estão em todo lugar. Há sinais na natureza, aquecimento global, vulcões, secas e em determinados lugares. Outros têm água demais. Houve no Brasil, por esses tempos, enchentes em São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acompanho as notícias do Brasil. E todas essas coisas são sinais de que os tempos estão findando e que a volta do Senhor está próximo. Ninguém que é crente de verdade deve deitar-se de noite sem dizer: Senhor, caso o Senhor voltar esta noite, me leva junto. Aleluia. Eu quero chegar até a presença do Senhor, aleluia, e ser contado entre os salvos. Amém? Aleluia. Aleluia. O calor de verão aumenta cada ano. Estão dizendo que nós estamos numa fase de aumento de temperatura global. Mas enquanto isso acontece, um frio intenso está abatendo em lugares polares. Diante destas realidades, e de acordo com a palavra de Deus, cada pessoa com esperança de ser salvo tem deveres para cumprir. Levanta a mão. Cada pessoa lá levanta a mão. Quero ver a sua mão levantada. Obrigado. Agora, baixa a mão e ponta para seu peito, certo? E dizer para si mesmo: eu sou responsável pela minha salvação. Amém? E você é, como eu sou. Quem é leitor da palavra de Deus tem o Espírito Santo para iluminá-la e a colocar em contexto com os eventos correntes em nosso mundo. Essa pessoa já deduz claramente que o retorno do Senhor Jesus Cristo está às portas e que o fim desta era da igreja acontecerá em breve. Um pouco mais adiante eu vou falar um pouco acerca da importância da leitura da palavra de Deus. Mas, irmãos, deixe-me dizer com uma certa clareza: se você não está cheio do Espírito Santo, se você não tem a plenitude do Espírito Santo, se você não depende diariamente do poder do Espírito Santo, a leitura da palavra de Deus há de ser algo seco, sem sentido. Alguém escreveu recentemente, não sei, Facebook, outro lugar, dizendo: eu já li a Bíblia não sei quantas vezes, 100 e tantas vezes. Bem, tá bom, não critico. Mas eu calculei que diante do trabalho que essa pessoa fez, que leu a Bíblia 3 ou 4 vezes inteira por ano, isto não deu tempo para aquela pessoa realmente digerir a mensagem da palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus sem entendê-la, você está apenas praticando algum exercício sem sentido. Você deve pedir a Deus: Senhor, ajuda-me a entender a sua palavra. Amém?
Eu estava lendo recentemente no livro de Salmos, e de repente um versículo chamou-me muita atenção. Eu tenho meditado naquele versículo faz talvez umas 2 semanas. Irmãos, graças a Deus que a palavra de Deus pode vir a nós e ser ungido pelo Espírito Santo e efetuar em nós uma obra eterna em nosso corpo, em nosso coração. Amém. Aleluia. Sinais da volta do Senhor, como eu já disse, estão em todo lugar. E são visíveis. Visíveis. A quem tem ampla visão pelo poder revelador do Espírito Santo. Eu vejo a guerra na Ucrânia de uma forma diferente do que a maior parte do mundo. Vejo. Penso que desceu do norte desta nação. E se toma conta, vai ficar mais perto de Israel, que é o alvo das guerras que estão no mundo no dia de hoje. Irã quer absolutamente aniquilar Israel. Eles odeiam os judeus. Se eles pudessem matar todos os judeus no mundo, eles fariam isso. Irmãos, todas essas coisas são sinais do fim dos tempos. Mas pode ficar ciente de uma coisa, que o mundo e as nações do mundo não acabarão com o povo escolhido de Deus. Deus há de lutar por seu povo. Amém? Apesar deles hoje não andar, na verdade, ele ainda zelará por eles. Eu e uma Vera estamos agora traduzindo e verificando a tradução dos profetas menores. Mas tem sido uma tremenda bênção em nossas vidas a entender com perfeição o que Deus fez para seu povo, apesar dos seus pecados, apesar da sua idolatria, apesar dos seus erros. Amém. Agora eu quero levar vocês para outra passagem da palavra de Deus, e caso queira me acompanhar, abre sua Bíblia para 1 João, capítulo 3. Eu vou começar a minha leitura a partir do primeiro versículo. 1 João 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Deus me ama! Aleluia! Levanta a mão e diz, Deus me ama! Aleluia! A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece porquanto não o conheceu a ele mesmo. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E assim mesmo se purifica de todo o que nele tem nesta esperança, assim como ele é puro. Os apóstolos viram Jesus no seu corpo, glorificado. Aleluia. Ele se torna outro tipo de ser. Ele não é mais ser humano, apesar de apresentar um corpo. Aleluia. E nós, irmãos, aleluia,
Havemos de ser como ele é. Aleluia. Glória a Deus. Mas se é que em nós há essa esperança, nós devemos purificar a nós mesmos, assim como ele é puro. Agora, 3 coisas importantes a notar no último versículo que eu acabei de ler e citar, aos quais devemos dar atenção mais do que superficial. Esse conselho é para todos que têm esperança de vida eterna. Esperança de ser transformado da vida que conhecemos para a vida prometida. Amém? Quem roubou, não rouba mais. Quem mentiu, não mente mais. Quem andava sem moral, cometendo adultério e outras coisas do gênero, não pratica mais aquilo. Ele vive uma vida pura e santa diante de Deus. Eu vou ver se eu ainda posso, eu não coloquei esse versículo por extenso aqui nas minhas anotações. Mas vou ler para os irmãos do livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 50 a versículo 54. Now I say this, brethren, that flesh and blood cannot... eu estou lendo do inglês, por favor. Pode rir de mim, tá? Eu estou sempre aqui com várias Bíblias abertas aqui em cima da minha mesa. Peguei a Bíblia errada. Perdoa-me, perde tempo aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 50. Agora vamos falar naquilo que você entende, tá? E assim como trouxemos a imagem... desculpe. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos diga o mistério, nem todos dormiremos, pois transformados seremos todos no momento, num abrir e fechar dos olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se reviste da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se reveste da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá as palavras que está escrita. Tragado foi a morte pela vitória. Querido irmão, é isso que Jesus comprou para nós no Calvário. Aleluia. Mais uma vez eu vou falar acerca do dever
o dever, seu dever, meu dever. Seu dever é tornar-se semelhante a Jesus Cristo. Quando você fala, você deve falar de uma forma que é semelhante à fala de Jesus Cristo. Jesus Cristo não usa palavras torpes, não usava palavras de baixo calão, usava a língua grega, aramaica e assim por diante, em sua forma mais pura. E nós que somos crentes, devemos falar da mesma forma, sem nos corromper com a linguagem deste mundo. Amém? Não somente eu falar, mas nosso comportamento, em geral, deve ser como nós esperaríamos de Jesus Cristo e seus seguidores. Agora, terceiro item. Quero que você dê sua atenção a muito importante terceiro item, que é a si mesmo se purifica. A si mesmo se purifica. Como eu posso purificar a mim mesmo? Eu já falei da primeira coisa que eu preciso fazer. Isso é me arrepender dos pecados que porventura cometo. Amém? Imediatamente eu sou perdoado e purificado, e Deus não lembra contra mim mais, em momento algum, o que eu cometi. Vou contar a história de um pastor, ministro, que cometeu algo muito errado. Não sei o que era. Mas com uma certa frequência, ele se olhava diante de Deus e começava a confessar seu pecado. Vez após vez, ele fez aquilo. E, finalmente, ele ouviu a voz de Deus dizendo para ele: de que pecado você está falando? Eu não recordo nem pecado nenhum que você cometeu. Irmãos, é com isso que nós devemos agradar a Deus, aleluia. E o poder do seu sangue, sob o qual nossos pecados são colocados. E Deus não pode ver além do sangue de Jesus Cristo que foi derramado para você e para mim. Aleluia. A pergunta de como isso pode ser efetuado é muito válida. Ouça mais uma vez ao que a Bíblia nos diz, esta vez em Tiago 4:17. 4:17 de Tiago. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, aliás, o que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Seu pastor ou outro pastor que é seu, homens de Deus, professores bíblicos e assim por diante, que pregam uma palavra de Deus para você, iluminam para você o que Deus aceita, o que não aceita, o que agrada, o que desagrada a Deus, faz você ciente, certo? De modo que você sabe o que deve e não deve fazer. Graças a Deus por todos os pregadores que têm pregado para mim ao longo desses 70 e poucos anos. Depois do meu arrependimento. Amém? Agora, lendo a palavra de Deus,
ouvindo as pregações que outros, iluminados pelo Espírito Santo, pregam para mim, eu sei o que devo e não devo fazer. Isto eu devo praticar. Isso você deve praticar. Hoje, amanhã, pelo resto da semana, semana que vem, amém? E não vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, com sua melhor roupa, fazendo, como eu vou dizer, de conta que você é crente. Bíblia debaixo do braço não faz você crente. Colocar um terno bonito não faz você crente. Sentar no banco da igreja ou na cadeira da igreja não faz você crente. O que faz você crente é andar sem culpa alguma diante de Deus. Aleluia. E se você ora, se você lê a palavra de Deus, você há de ficar ciente daquilo que agrada a Deus. O cristão, de anos como membro de uma igreja, que já ouviu centenas de mensagens de estudos bíblicos e tem lido a palavra de Deus e tem observado o comportamento de outros cristãos, e mais importante é que tem o poder convincente do Espírito Santo, deve saber muito bem o que deve e não deve fazer. O Espírito Santo tem o poder de nos compungir como agulha, certo? Em nossa alma, em nosso coração, quando fazemos aquilo que não agrada a Deus. Agora, o mundo no qual nós vivemos hoje tem proporcionado muitos meios diferentes para qualquer pessoa participar de atividades em que, em vez de edificar o cristão, contribuirá para a sua derrota. Tá? E faz aquilo de uma forma que deixa a gente, talvez meio na dúvida se é aceitável ou não é aceitável a Deus. Mas nós precisamos deixar Deus, por meio do seu Espírito Santo, falar em voz alta dentro de nossos corações. Permite-me ser bem claro, ou talvez insultante, mas Deus não enviará um anjo para desligar sua televisão, seu computador ou telefone celular quando você acessa algo ou alguma coisa espiritualmente contaminante e definitivamente não cristão. É desligar essas coisas do seu computador, é desligar essas coisas do seu telefone celular, é desligar essas coisas do seu televisor, é que você pratica ou salvar de si mesmo. Estão entendendo? Amém? Aleluia. Estas coisas cabem a mim mesmo. Eu fui convidado, quando nós fomos para o Nordeste do Brasil, fazer uma visita na casa de alguém que tinha sido ministro. Mas a própria esposa dele descobriu que ele tinha um vasto arquivo no seu telefone celular de mulheres nuas. Bem, aí ela falou com dirigentes da obra no distrito e ele foi desligado do ministério. Agora, irmãos, obviamente ele não teve no seu coração
a plenitude do Espírito Santo que convencia ele do erro que estava fazendo. Agora, nós devemos procurar dia após dia ser cheio do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, orar e pedir a Deus para operar por meio do seu Espírito Santo dentro de nós. Agora, eu vou dar um exemplo pessoal. Muitos anos atrás, quando ainda era bem jovem e estudante no seminário, eu tinha uma assinatura ao jornal local da cidade. Não tem nada errado nisso. Cada dia separei um tempinho para ler as tiras cômicas. Eu não sei se tem outro termo, mas acho que todo mundo entende de que eu estou falando. Tiras cômicas e principalmente aqueles que tinham uma continuidade dia após dia. Lá pelos tantos, comecei a ver que eu estava ficando meio viciado naquelas histórias fictícias. Foi aí que eu cancelei a minha assinatura ao jornal. Eu não queria ser mais tentado com essas coisas. Eu não queria que uma coisa tão banal me viciava. Entendeu? Outra vez, depois de ter vencido esse pequeno vício, e me mudar para outra cidade, eu fiz uma assinatura do jornal local. A fim de ficar ciente dos acontecimentos locais na igreja, na cidade, para poder pastorear melhor, onde eu estava justamente pastoreando. Por mera curiosidade, eu comecei a ler diariamente aquilo que vicia muitas pessoas, isto é, o horóscopo. Eu não entendi porque eles ficaram tão agarrados com aquilo. Aí comecei a ler todos os dias. Aí, pelos tantos, eu comecei a ver que eu estava realmente começando a planejar a minha vida em cima daquilo que eu li escrito por uma pessoa possivelmente cheio do diabo. Cancelei a minha assinatura ao jornal. Eu não preciso dessas coisas. Eu só preciso que o Espírito Santo para me guiar. Aleluia. Porque é Deus que sabe não somente o dia de hoje, mas de amanhã, da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem. Ele sabe o curso da minha vida e pode, sem auxílio de qualquer outra pessoa, guiar meus passos para terminar esta caminhada salvo. Amém? Irmãos, precisamos nos purificar de todas estas coisas. Uma vez caminhando pela rua da praia, no centro de Porto Alegre, uma cigana me agarrou pelo braço, querendo me contar a sorte. Quem sabe já aconteceu com um de vocês também. Mas quando ela diz, moço, eu quero contar a sua sorte, eu respondi num piscar de olho, não necessito. Jesus Cristo me dá toda a sorte que necessito. Claro que usei o termo sorte como eles usam, hein? Que deu para ela entender. Ela ficou, obviamente, irada, instantaneamente, por eu ter mencionado Jesus Cristo, que provou para mim, de uma vez, de que eles estão oferecendo é do diabo, é diabólico. Eu não necessito dessas coisas e você também não necessita dessas coisas. Você precisa se purificar dessas coisas. Amém? O problema maior é que muitos cristãos participam dessas coisas
pensando que mal não faria, mas faz. É por aí que eles se enganam ficando presos nas coisas e costumes dos mundos de trevas. Lembra-se da passagem de 1 João 1, versículo 5 a 10, que acabamos de ler. Nós somos da luz. Eu só preciso de Jesus Cristo, a fonte da luz. Eu não necessito estas coisas que provêm das trevas. Lembra-se da história triste do rei Saul e não cai na mesma cilada que tragam ele e sua família para o tormento eterno. Amém? Você não necessita mais do que a palavra de Deus. Um pregador cheio do Espírito Santo, guiado por Deus, e está cheio do Espírito Santo para conduzir sua vida de uma forma agradável a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, enfatizou a importância de autoexame espiritual, 1 Coríntios 8, 28 a 32. Ele disse, examina-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba da cálice, porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isso, aliás, muitos que já morreram. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, vez após vez, ao longo desses anos que deixamos o Brasil, tenho me lembrado de pessoas que começaram a servir a Deus, se arrependeram dos seus pecados, foram batizados em nome de Jesus e até receberam o dom do Espírito Santo, mas não praticavam as obras pelos quais eles podiam andar sendo salvos. Participavam de coisas que não agradou a Deus. Participavam de coisas que os enfraqueciam espiritualmente e acabaram saindo da igreja. Alguns que sentaram dentro do mesmo salão onde você está sentado. Morreram sem Deus e sem esperança, mas não foi por falta de eu pregar para eles a palavra de Deus. Não faltou para mim ir lá atrás no banco e tentar levar alguém para frente para se arrepender dos seus pecados e começar a servir a Deus. Eu fico triste em lembrar, poderia até nesse instante dar nomes, mas não mudar. Paulo, novamente preocupado com o estado da igreja de Corinto, escreveu o seguinte para a mesma igreja. Examinai-vos, isso é 2 Coríntios 13 e 5. Examinai-vos a vós mesmos. Ele não disse, Deus me examina. Ele não disse, vai ao seu pastor e pede para ele examinar você. Mas ele disse, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Nunca, nenhuma vez, em todos os anos que pastoreei em Alvorada, falei com alguém que ele não podia participar da ceia do Senhor. Nenhuma vez. Porque não me cabia dizer para alguém, você não pode. Eu podia ter ouvido alguma coisa acerca dele,
Mas eu não sei se ele se arrependeu daquele pecado ou não. Se ele se arrependeu, ele está prestes, pronto, cabalmente habilitado para tomar a ceia do Senhor. Mas, irmãos, pelo arrependimento, nós precisamos colocar todos os pecados debaixo do sangue de Jesus Cristo. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Senão é que jamais estáis, aliás, reprovados. 2 Coríntios 13 e 5. Como é que alguém pode purificar a si mesmo? Judas 20 e 21. Não tem capítulo, se lembra Judas. Um capítulo só. Então, é Judas, versículos 20 e 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Agora, irmãos, o problema de muitos eles se arrependem. Eles submetem-se ao batismo nas águas em nome de Jesus. Até buscam e recebem o Espírito Santo. Mas aí cruzam os braços dizendo, bem, agora eu estou pronto. Bem, naquele instante, sim. Mas amanhã, está pronto? Semana que vem, está pronto? Portanto, nós precisamos fazer o que a Bíblia nos disse aqui, edificando-vos. Edificar. Quando eu olho para esse salão dentro do qual você está hoje, eu me lembro as centenas e, quem sabe, milhares de horas que eu mesmo trabalhei, colocando aterro debaixo de onde você está sentado. 95 caçambas de aterro que coloquei dentro daquele salão para edificar um lugar de louvor e adoração a Deus. Da mesma forma que eu lutei, da mesma forma que suei minha testa para edificar aquele prédio, eu preciso lutar, batalhar, suar a minha alma para salvar a minha alma. Amém? Em Efésios capítulo 5, versículo 24 e 25, a Bíblia fala como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar-se, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Leitura da palavra de Deus tem o poder de lavar a sua alma. Se você lê bem e lê com atenção na palavra de Deus, a palavra de Deus vai falar com você. E você vai poder arrepender-se daquilo que você fez de errado. Amém? E ser lavado pela palavra. Lavado pela palavra. Lavado pela palavra. Aleluia. Por isso, eu leio a minha Bíblia. Eu leio os Salmos. Eu leio em outros lugares. Leio sempre a palavra de Deus. Amém? Porque eu necessito dela. Eu leio o Antigo Testamento. Eu leio o Novo Testamento. Amém? Porque eu preciso da lavagem da palavra de Deus na minha alma. Amém? Agora, outra coisa que cada cristão deve fazer é orar. Orar não deve ser simplesmente quando o dia pintar algum problema. De repente fico doente.
Mas oração deve ser algo que praticamos constantemente. Constantemente. Dobrando os joelhos ou sentado numa cadeira confortável. Não me importa a posição do seu corpo. Dobrar os joelhos não dá mais poder na oração do que ficar de pé ou ficar deitado. Muitas vezes eu acordo de noite e fico deitado na minha cama, orando, buscando a Deus, molhando o meu travesseiro com as lágrimas que eu derramo. Aleluia. E Deus ouve essas orações. Amém? Jesus falou acerca do louvor sempre. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever. Como nós encontramos esta palavra dever, hein? Devemos ler a palavra de Deus, devemos orar. Ele diz, deve orar e sempre, e nunca esmorecer, nunca desistir, nunca ficar desanimado com suas orações. Ah, bem, pastor, eu já orei por certa coisa faz 20 anos. Continua orando. Você não sabe quando Deus vai responder a sua oração. Amém. Aleluia. Você não sabe quantos anos vai levar para quebrar o gelo em volta da alma daquela pessoa que você quer ver salva. Aleluia. Aquece aquela alma com a oração e poder do Espírito Santo. Outra coisa que nós devemos praticar, e você está praticando hoje, isto é, a comunhão. Não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Antes, façamos a administração de tanto mais quando vedes o dia. Dia de quê? Dia de juízo se aproxima. Amém. Se você está cheio do Espírito Santo, se você lê a palavra de Deus, e se você abre seu coração para Deus falar com você, se você abre seu coração para Deus, como eu vou dizer, revelar para você os acontecimentos do mundo e como isto é cumprimento da palavra de Deus, você vai poder orar e ficar firme na sua oração. Portanto, crê piamente que o Jesus está prestes para voltar. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmão, tem sido um prazer fazer esta pequena visita para vocês. Mais uma vez,